Não, cara, eu era muito perdido, né, bicho? Interessante que eu era um filho de papai, mas na geração dos hippies americanos. E eu fiquei muito tocado com rock e tudo, mas eu jogava esporte que me mantinha firme. Mas quando eu machuquei meu joelho, eu estava com 17 anos de idade e eu tinha vários bolsas que eu tinha ganhado para a universidade, né? Só que nessa altura eu estava já mexendo, eu tinha uma namorada, eu era compromissado para casar com 17 anos de idade, já era noivo. E ela e eu quebramos, e quando isso aconteceu, cara, eu me pirei. Eu comecei, eu sempre bebia cerveja, coisa e tal. E quando não estava treinando no futebol, mas quando ela acabou comigo, cara, isso doía demais. E eu fiquei meio ressentido, eu comecei a andar com um amigo, e ele falou, aqui está maconha, e eu comecei. Eu me lembro que a primeira vez que eu fumei baseado, eu fumei 4 no mesmo momento. E aí eu fiquei muito, muito perdido. E eu caí fora e fui para uma comunidade dos hippies. Aí nessa época, lá no Colorado, eu estava me drogando muito, muito pirado. Minha família não sabia o que fazer, me colocavam em um hospital psiquiátrica, né? E aí eu estava com 18 nessa época e eu entrei nesse hospital, cara. Eles me amarraram, me colocavam num quarto, colocavam pijamas verdes, estava lá dentro todo muito mal, usando cocaína, heroína, LSD, cara. Eu estava meus neurônios estavam fritos, que eu comia muito, cara, muito droga. Quando você era para tomar uma tomada, eu tomava 20, 25, era muito exagerado. Uma personalidade que era totalmente extrovertida por natureza, como eu sou hoje, eu comecei a ser tomado de medo e de paranoia. Eu comecei a queimar meus neurônios com tanta LSD e tanta abuso de cocaína e coisa tal, que eu estava falando 5, 6 palavras. Beleza pura, joia. E pessoas me chamavam de cadete, cara, porque eu estava viajando, sabe? Cadete espacial. Então, e nessa época, quando eu estava muito mal, eu estava indo para as ilhas de Tahiti. Eu estava indo para Tahiti direto via Honolulu, e aí eu comprei uma passagem em São Francisco que me levou para Hilo. Hilo ia pegar para Kauai. E eu ia lá um tempo de lá e ir para Tahiti. Só que o avião desceu em Hilo, Havaí. Tudo bem, né? Eu entrei lá e eu estava com drogas, eu estava com maconha e tudo aí, eu estava muito chapado. E eu desci, eu tinha a tarde toda para andar e eu ia dormir, pousar no aeroporto e pegar um avião para Kauai o dia seguinte. Quando eu estava retornando, mais ou menos 7 horas da noite, eu passei uma rua e eu vi uma livraria evangélica chamada João 3,16. Não tinha placa como o Brasil, Livraria Evangélica Bethesda, Livraria Evangélica Shalom, só tinha João 3,16. Eles tinham uma vela dentro de uma cesta, dentro do vitrine, e a porta estava meio aberta. E eu senti muito atraído, cara, de entrar aí. Quando eu entrei, tinha 3 pessoas aí. O chefe da livraria, que era o pastor Larry, que era cabeludo, seu cabelo era até o cintura. Suzy, sua esposa, uma baixinha, que eles eram do estado de Georgia, e moravam lá, ele se converteu, mas não cortou o cabelo, sabe? Era outro esquema, não tem nada a ver com o Brasil, outro esquema lá. Então, cara, eu entrei lá e tinha uma outra menina chamada Debbie, uma loira alta, havaiana. E eles me convidaram para uma casa. Tinha uma comunidade dos jovens de Canadá, Austrália. Todos hippies que se converteram, estavam morando lá juntos.
E aí, na verdade, à tarde eu fui lá e nós fomos para uma reunião. Eu entrei na reunião, naquele dia Deus me tocou, cara. E o cara que dirigia o louvor é um cara famoso de uma banda de rock lá do estado de Washington. Ele tocava para 20, 30 mil em concertos de rock, né? E ele se converteu na Havaí e estava dirigindo o louvor, cara, estiloso. Todo cabeludo, tinha uns 60, 50 cabeludos, a meninada toda ripona, né? Aquelas saias até os tornozelos, sem sutiã, sabe? Estilão cheio de pulseiras e tal, cabelo bem pirado. E o pastor veio para mim e ele não falou, você tem que orar uma oração de pecador, que é nada, cara. Eu comecei a clamar, Jesus, 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 cara, eu comecei a clamar. A Bíblia fala em Joel 2, 28, Atos 2, 13, Romanos 10, 13 ou 15, aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. E eu comecei a invocar o nome do Senhor. Eu não fiz uma oração de pecador, eu já era pecador. Eu só clamei Jesus. E à medida que eu clamava Jesus, cara, eu comecei a sentir, cara, esse peso sendo tirado de mim. Era impressionante, cara. E o dia seguinte eu levantei, eu estava andando e eu tinha que cair no encostamento, dentro do mato, cara. E eu caí no chão chorando, só clamando. Eu não parei de chorar, cara. Algo estava acontecendo. O céu estava mais azul, a folhagem estava mais verde. Parece que todo mundo pintou a casa durante a noite, que era todo florescente demais. Tudo era novo. E esse peregrino era novo. E eu comecei a andar, esse chamado a salvação, né? Essa é minha canção de vida, né, cara? A minha canção de vida é exatamente aquilo que o homem nascido cego falou. Eu estava cego, cara, e agora estou vendo. É uma coisa que você não pode tirar de uma pessoa tendo experimentado algo divino de Deus, cara. Deus incendeia uma luz dentro da alma, iluminando essa alma. É uma coisa que ninguém pode negar, sabe? E eu estava cego, completamente cego. Eu estava cego pelas drogas, cego pela infelicidade, cara. E eu queria me matar. Eu não tinha coragem. Agora, eu entendo o filho pródigo, que eu era um filho pródigo, cara. Eu era um terrível pecador, cara. Eu era um monstro de iniquidade. E que rolou, cara, quando Deus me tocou, esse filho pródigo começou a viver. Eu comecei a orar sozinho, eu comecei a levantar 4 horas da madrugada, ninguém falou, você precisa ter uma vida devocional diariamente. Cara, eu estava cumprindo as 4 leis espirituais, que fala, não negligenciar a comunhão com os irmãos. Eu estava aí, não negligenciar a oração. Cara, oração era como respirando ar. Não negligenciar a Bíblia. Cara, a Bíblia, eu comecei a devorar a Bíblia, comendo as Escrituras até hoje. E a quarta coisa é testemunhar. Você acha que eu testemunhava? Cara, eu estava cego, agora estou vendo. Eu estava perdido, agora sou achado. Eu estava morto, agora estou vivendo. Você acha que eu vou testemunhar? Claro que eu vou testemunhar. Eu comecei a pregar 16 horas depois. Eu estava pregando para um marinheiro. Eu comecei a pregar lá na Havaí. Eu comecei a pregar 4 vezes por semana. Eu estava evangelizando no Waikiki, na praia. Um dia eu não aguentei mais. Eu subia no banco. Pessoas buzinando, me xingando. Fica calado você, chimpanzé aí. Tá falando loucura, cara. Para com isso. E eu comecei assim. O Senhor do amor veio até mim e eu não posso ficar calado. Eu já fiquei calado o suficiente. Eu comecei a pregar. Aquele dia Deus me confirmou, falou, é isso que você vai fazer o resto da sua vida. Você bebe e você tá, cara, tá muito carnaval, pulando. E o dia seguinte você tem ressaca e você torrou um monte de dinheiro em cachaça e bebida que não satisfaz. Sabe por que o homem usa drogas? Sabe por que o homem procura
experiências sexuais, é porque esse homem tem um clamor dentro dele. Jesus era perfeito, ele falou, aquele que tem sede, existe uma sede, mas é sede espiritual. O relacionamento com Deus pode ser violento, pode ser intenso, pode ser íntimo demais. Jesus me perdoa que eu coloquei o Senhor no último da minha lista de coisas para fazer. Mas neste dia eu te peço, Senhor, faça-te mesmo real a meu coração. E fazendo isso, Senhor, eu vou te servir no resto da minha vida. Essa é a oração de cada um que está buscando Deus, cara. Você mostra, revela-me como tu realmente és. E, Senhor, eu cumpro a segunda parte da oração. Então eu vou te servir o resto da minha vida. Ele fez isso e o resto é o resto. O cara se converteu. E a razão que eu prego é que eu experimentei até hoje.